Bom dia, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. Hoje entraremos no nosso segundo capítulo, onde falaremos sobre as pessoas singulares. Hoje esclareceremos um pouco sobre as pessoas singulares e começo da personalidade. Falaremos também sobre direitos de personalidade e a condição adotada no nosso ordenamento jurídico. Não saia daí, que nós voltamos já já. Vamos então começar a falar sobre as pessoas singulares e começo da personalidade. Bem, a categoria da pessoa singular é própria do homem. No que toca à personalidade, o ordenamento jurídico angolano, sobretudo a Constituição, no artigo 23, número 2, não admite qualquer desigualdade ou privilégio em razão de nenhum dos aspectos lá focados. Vamos dar uma vista de olhos então ao artigo 23, número 2 da Constituição. Este artigo tem como título o princípio da igualdade e o número 2 diz-nos o seguinte: ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição econômica ou social ou profissão. Bem, a personalidade, nos termos do artigo 66, número 1 do Código Civil, adquire-se então no momento do nascimento completo e com vida. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo. Artigo 66 do Código Civil tem como título Começo da Personalidade e diz-nos o seguinte no número 1: a personalidade adquire-se no momento do nascimento completo e com vida. Para o direito, adquire-se personalidade jurídica quando há vida, independentemente do tempo que se está vivo. A durabilidade não tem importância para a personalidade jurídica. Geralmente, o ponto de referência para o começo da personalidade jurídica é a constatação da existência de respiração. Isso porque a respiração vem significar o começo de vida. Vamos então falar um pouco sobre direitos de personalidade, a condição adotada no nosso ordenamento jurídico. Bem, designa-se por esta fórmula direitos de personalidade um certo número de poderes jurídicos pertencentes a todas as pessoas por força do seu nascimento. Toda a pessoa jurídica é efetivamente titular de alguns direitos e obrigações, mesmo que no domínio patrimonial lhe não pertençam por hipótese quaisquer direitos, o que é praticamente inconcebível, não é? Sempre a pessoa é titular de um certo número de direitos absolutos que se impõem ao respeito de todos os outros, digamos assim, incidindo sobre os vários modos de ser, físicos ou morais da sua personalidade. São chamados então direitos de personalidade, direitos gerais, extrapatrimoniais e absolutos, conforme então nos diz o artigo 70 do Código Civil. Vamos dar uma vista de olhos a este artigo, que tem como título Tutela Geral da Personalidade, e diz-nos o seguinte: a lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral. O número 2 diz o seguinte: independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida. Bem, são direitos então absolutos porque gozam de proteção perante todos os outros cidadãos, não são patrimoniais,
porque são direitos insuscetíveis de avaliação em dinheiro. São indisponíveis porque não se pode renunciar ao direito de personalidade. Se fizer, essa vontade é nula nos termos do artigo 81, número 1 do Código Civil. Vamos olhar então a este artigo, o que é que nos diz? Artigo 85 tem como título Limitação voluntária dos direitos de personalidade e o número 1 diz-nos o seguinte: toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula se for contrária aos princípios da ordem pública. Bem, são então direitos intransmissíveis, quer por vida, quer por morte, porque estes direitos constituem o mínimo necessário e imprescindível do conteúdo da personalidade. O professor Castro Mendes faz uma divisão de direitos de personalidade, direitos referentes a elementos internos que são inerentes ao próprio titular desses direitos, em que envolvem os direitos do próprio corpo, os direitos da própria vida, os direitos de liberdade, direito à saúde, direito à educação. Faz também referência a elementos externos do indivíduo a que se prendem com a posição então do homem em relação à sociedade, como por exemplo o direito à honra, o direito à intimidade privada, o direito à imagem, o direito ao ambiente, direito ao trabalho. Depois faz referência a elementos instrumentais que se encontram então conexos com bens de personalidade, como o direito à habitação, e direitos referentes a elementos periféricos, como temos então o artigo 75 a 78 do Código Civil. Estes artigos então, que vão de 75 a 78, começam por falar das cartas missivas confidenciais, a publicação dessas cartas, e o artigo 78 também fala das cartas não confidenciais. Vamos agora então mencionar a posição adotada no nosso ordenamento jurídico. Existem então 3 componentes dos direitos relativos à personalidade. Temos direitos relativos a bens da personalidade física do homem, direitos relativos a bens da personalidade moral do homem e direitos relativos a bens da personalidade jurídica. Os direitos relativos a bens da personalidade física do homem, vocês poderão dar uma vista de olhos aos artigos 36 e 37 da Constituição. Os direitos relativos a bens da personalidade moral do homem, vocês poderão analisar os artigos 30, 31, número 1, 27, número 1 e 41 da Constituição, e os artigos 76, 79 e 80 do Código Civil. E quando tivermos então diante dos direitos relativos a bens da personalidade jurídica, teremos então os artigos 12, número 1, 32, número 1 da Constituição e o artigo 72 do Código Civil. Vamos só dar uma vista de olhos ao artigo 72 do Código Civil. Este artigo tem como título Direito ao Nome e diz-nos o seguinte no número 1: toda pessoa tem direito a usar o seu nome completo ou abreviado e a opor-se a que outrem o use ilicitamente para sua identificação ou outros fins. Número 2: o titular do nome não pode, todavia, especialmente no exercício de uma atividade profissional, usá-lo de modo a prejudicar os interesses de quem tiver nome total ou parcialmente idêntico. Nestes casos, o tribunal decretará as providências que, segundo juízos de equidade,
melhor conciliem os interesses em conflito. Bem, hoje ficamos por aqui. Estivemos então a falar um pouco sobre as pessoas singulares e começo da personalidade. Falamos também sobre os direitos de personalidade e apresentamos aqui a condição ou posição adotada no nosso ordenamento jurídico. Na próxima semana falaremos um pouco da condição jurídica dos nascituros e, se tivermos tempo, falaremos do termo da personalidade jurídica. Foi um prazer tê-lo do outro lado. Espero contar consigo daqui a mais uma semana. Até lá, fique bem.